Sempre que tem erro de arbitragem no futebol brasileiro, você sempre ouve aquele discurso genérico nos programas esportivos. Precisamos profissionalizar a arbitragem. E todo mundo concorda com isso, diz que é a solução, é o nirvana, o que vai resolver os problemas da arbitragem. Mas geralmente as pessoas, quando dizem que querem profissionalizar a arbitragem, é sinal que elas querem colocar o árbitro sob um regime de CLT. E isso absolutamente não vai dar certo. E esse vídeo é para explicar para você por quê e como que deveria ser feito e como que resolveria o problema da arbitragem brasileira ser ruim. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal, meu nome é Caio, para quem não viu aí na introdução. Esse é um canal astro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E eventualmente, quando cabe a questão aí, eu falo sobre futebol também. Então tem uma playlist sobre isso, AncapFoot. Aqui na descrição você encontra o link dela. Assim como todos os links das redes sociais e links de apoio financeiro do canal. Se inscreva, comente, compartilhe, muito importante. Mas sem mais enrolações, vamos ao assunto do vídeo aí. A ideia geral assim que as pessoas têm, né, a mídia esportiva de maneira geral, é que você precisa profissionalizar a arbitragem. E sim, eu concordo com essa ideia de que a arbitragem no Brasil precisa ser profissionalizada, no sentido de que assim, não tem como, eu acho isso inadmissível, que o árbitro que decide a final do campeonato da Copa do Brasil, eu não lembro agora a premiação exata para o campeão, mas eu sei que a premiação para o vice-campeão é de 30 milhões de reais. Então o campeão deve ser bem mais, acho que se eu não me engano é 70. Se eu errei o valor, alguém me corrige aqui no comentário, enfim. Já é uma coisa para você me corrigir no comentário, falei alguma coisa errada, você me corrige no comentário, ou que eu não sei a informação. Então assim, o que é o árbitro que vai apitar a final do seu time aí? Tomara que o meu Coringão passe pelo São Paulo, né, confirme o favoritismo e passe pelo São Paulo e vai enfrentar o Flamengo na semifinal, na final, que seria uma revanche. Mas, enfim, isso aí é outra coisa. E aí beleza, digamos, tem um Corinthians e Flamengo na final da Copa do Brasil. O árbitro que vai apitar esse grande jogo, que reúne os dois maiores clubes do Brasil, nessa ordem, Corinthians e Flamengo, é basicamente caixa de banco, ou, sei lá, preparador físico, ou professor de educação física, ou personal trainer. Ele é qualquer coisa menos, tipo assim, árbitro full time, ou seja, árbitro em tempo integral. E aí todo mundo defende, não, nós temos que profissionalizar a categoria colocando eles na CLT. Primeiro, a CLT é um regime de trabalho fascista. E o argumento poderia acabar aqui porque fascismo não se discute, fascismo se combate. Então você não deveria defender políticas fascistas. E eu acho que isso deveria ser senso comum nessa altura do campeonato. Nós estamos em 2023, gente, o século XX já acabou. O fascismo deveria estar morto, mas infelizmente, né, ainda tem que explicar para as pessoas que fascismo é uma coisa ruim. O que é absolutamente surpreendente. Mas vamos lá. O que é a CLT? A CLT é um Ctrl-C, Ctrl-V da Carta de Lavoro. O que é a Carta de Lavoro? O documento que regulamenta o regime trabalhista na Itália fascista, na Itália do Mussolini, na Itália no pior período da história italiana. Basicamente, o que se coloca na CLT é um monte de imposto, um monte de regulamentação, um monte de porcaria que não serve para nada, sob a desculpa de precisamos proteger o trabalhador. Beleza. Na prática, o que você cria é o seguinte, por exemplo, leis de salário mínimo. Se você coloca a arbitragem dentro dessa lei, dessa regulamentação da CLT, vai se criar um salário mínimo, um piso de salário para árbitros. E aí o que vai acontecer? Novos árbitros, eles vão ter, não estou dizendo que não vão surgir novos árbitros, vão surgir, mas vai haver uma grande concentração de mercado entre os árbitros já existentes e uma dificuldade de ascensão de novos árbitros a essa área. Por quê? Porque os árbitros menos produtivos, eles vão ser excluídos do mercado porque eles não conseguem gerar o valor mínimo do salário que é estipulado, tabelado pelo Estado. Porque não tenho dúvida que isso vai vir uma regulamentação estatal, tá? E aí, assim, árbitros que poderiam ser menos produtivos, ou seja, terem uma taxa de erro maior, ou serem simplesmente árbitros assim, que, cara, eu não quero realmente arbitrar a Série A, a Série B. Pra mim, cara, fazer uma Série C, uma Série D aqui pra mim tá de boa, porque é uma coisa muito mais regionalizada, então eu apito aqui os jogos da minha região, pra mim tá tranquilo, não preciso ficar pegando avião, alguma coisa. Esse cara vai acabar sendo excluído do mercado de trabalho, do mercado de arbitragem. Por quê? Porque o valor dele não vai ser o valor dele como árbitro de futebol não vai ser suficiente para superar o valor do salário mínimo.
E o que acontece quando você institui uma política de salário mínimo? Os indivíduos menos produtivos naquela profissão, eles não conseguem atingir esse patamar que está aqui, que é o salário mínimo, eles ficam abaixo disso, eles nunca vão chegar nesse patamar porque eles são improdutivos, então eles estão permanentemente desempregados, porque você fica com essa diferença. E o verdadeiro salário mínimo é zero. Então acaba gerando esse problema. O segundo motivo também que não deveria ter CLT é intervenção do governo na iniciativa privada. Os clubes, assim, idealmente, eles seriam entidades privadas geridas por interesses privados, jogando um campeonato privado entre eles. Não é bem o que você vê, né? Você vê tipo um bando de palhaço que faz um monte de merda com o clube, tipo os caras lá do Cruzeiro que... Gente, é preciso entender o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele basicamente foi administrado por uma cambada de maluco, pra dizer o mínimo. Que os caras usavam dinheiro do clube pra comer puta. Pra ir pro puteiro na Europa. Pra comprar calcinha pra dar pra puta. Nada contra prostituições, tá? Nada contra profissionais da cama, só contra os filhos dela, mas enfim. Pra quem pegou a referência aí da música do Traje a Rigor. Entendeu? Isso aconteceu. Qual que é a chance de um maluco desse, pra dizer o mínimo, sentar numa mesa e discutir seriamente com donos de clubes, ou seja, a galera, tipo, por exemplo, agora o Ronaldo, o John Textor, o pessoal lá do Grupo City que comprou o Bahia, a galera que tá comprando os clubes, sentar numa mesa profissionalmente e falar, cara, a gente precisa resolver o problema da arbitragem no Brasil, a arbitragem tá com problema, não precisa ser um gênio para perceber isso, e vamos tentar resolver isso via mercado, via intervenção pacífica no livre mercado. Ou seja, como que os clubes fazem isso? Contratos. Pega-se uma parte da renda dos clubes, por exemplo, do que tem ali da renda de campeonatos e tudo mais, porque, cara, a CBF que gere o campeonato, ou então uma outra entidade que vai gerir o campeonato, gerir um campeonato de futebol dá uma puta grana, porque as pessoas querem assistir futebol, elas querem ver um campeonato, elas querem ver o seu time sendo campeão ou disputando título, enfim, isso é um produto, o futebol é um produto, é um negócio e precisa ser gerido como tal. Então você pega essa questão, quando hipoteticamente assim os clubes conseguirem se unir, né, quando todos os clubes foram vendidos, porque assim, no cenário atual esquece, não vai acontecer. Quando todos os 20 clubes da Série A, ou sei lá, pelo menos uns 30 dos 40 clubes da Série A e B forem geridos por pessoas sérias, profissionais sérios, e tipo assim, chegar ao ponto em que vamos fazer uma votação aqui, 30 votam nessa linha, 10 não, então foda-se os 10, 30 ganharam, vai ser assim, cala a boca e obedece. Que seria tipo uma forma de você organizar o campeonato. Mas isso é autoritário. Não, foi votado pelos clubes ali que estão organizando a parada, entendeu? Então, pense da seguinte forma, a única forma de resolver esse problema não é com o Estado interferindo na arbitragem. A única forma de resolver esse problema é com os clubes se profissionalizando, de fato sendo privatizados, porque você não vai resolver um problema de falta de lógica de mercado com mais falta de lógica de mercado. Porque o problema no Brasil, basicamente dos clubes de futebol, de maneira geral, não só da arbitragem, mas todos eles, é de que eles não pensam como empresas. Eles pensam tipo assim, o flamenguista, por exemplo, o cara que administra o Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida que ele tá muito feliz que o Vasco tá basicamente uma merda na lanterna do campeonato e favoritaço a ser rebaixado. Cara, pro Flamengo é uma merda o Vasco tá uma bosta. Tá basicamente sendo o Vasco, né? Que é tipo, o Vasco dos últimos 20 anos é o Vasco, né? Então, ninguém espera que o Vasco esteja bem. É horrível. Por quê? Porque tu não tem uma porra de um Flamengo e Vasco. Tu não tem um Vasco aqui e o Flamengo tipo aqui e o Vasco pode chegar e disputar. O flamenguista, que administra o clube, ele quer o Flamengo aqui e o Vasco tipo aqui que vocês não estão nem vendo. Entendeu? Ele quer que o Vasco vá de Vasco, como a galera faz a piada. Entendeu? Só que isso é ruim. É ruim pro Flamengo e é ruim pro Vasco, porque você precisa ter... Não tô dizendo que os dois precisam estar igual, ou ter algum tipo de interferência pros dois ficarem igual. Não, mas pelo menos, tipo assim, uma competição. Porque senão fica sem graça. Ou se algum flamenguista estiver me assistindo, você zoa o vascaíno ainda quando você ganha do Vasco, ou você, tipo... Eu não vou nem zoar que eu tenho pena, cara. Eu sinceramente, ultimamente, é complicado, cara. É que nem... Eu tive um período desse com o Corinthians e São Paulo, né? O São Paulo ficou 20 anos sem eliminar o Corinthians do mata-mata. Cara, não tinha nem mais o que zoar o São Paulo, não tinha mais criatividade, porque... Eu olhava e falava, eu tenho dó, eu tô com pena.
Eu não tenho mais. Não tem, entendeu? Você chega uma hora que você fica com pena. Só que, cara, não vai resolver o problema. Ficar, vamos colocar o governo vai entrar com um monte de lei, um monte de regulamentação. Só vai acontecer o que eu falei no começo do vídeo. Você vai tirar hábitos menos produtivos do mercado de trabalho. Então você vai acabar tendo o efeito oposto do desejado. Não, vamos profissionalizar a arbitragem porque aí nós vamos ter mais árbitros. Não, você vai ter menos árbitros. E assim, eu vou deixar aqui na descrição também o vídeo do Polêmicas Vazias dessa sexta-feira. Eu tô gravando esse vídeo na sexta, mas vai sair no sábado pra vocês. Sobre os problemas da arbitragem brasileira. E eu achei aquele vídeo muito bom, tá? Tem muita coisa interessante ali. E o Bruno Formiga fez um trabalho brilhante de reportagem. E ele coloca que uma das coisas também é que a arbitragem brasileira é muito descentralizada, de certa forma. Ou seja, você tem um modo da CBF apitar, que ela quer que os caras apitem, que é mais ou menos a mesma coisa para competição nacional, só que cada federação tem o seu jeito ali de apitar, então você tem na prática 27 federações diferentes apitando de 27 maneiras diferentes, o que deixa o campeonato completamente maluco, e não tem uma padronização. E até o árbitro, assim, ele vai com um mindset, por exemplo, ele tá apitando o Campeonato Paulista, ele tá pensando assim, aí ele chega lá e ele tá tipo pensando assim, tipo no completo oposto, sabe? Tipo, não tem muita conversa, sabe? Então, talvez uma coisa seria, não sei, acabar com as federações. Aí seria muita briga de politicagem, enfim. Eu não sei, eu acho que a solução realista aqui para poder resolver o problema da arbitragem no Brasil não é profissionalização dos árbitros via CLT, tá? Não é por CLT, é basicamente você... Primeiro você vai ter que profissionalizar os clubes, ou seja, privatizar o maior número possível de clubes. O Atlético Paranaense parece que vai ser... Aliás, o Atlético Mineiro foi o próximo, foi vendido já, né? Já tá tudo certo. Curitiba tá indo também. Então você já tem Vasco, Cruzeiro, Botafogo. Curitiba tá indo, Bahia já foi. O Atlético Mineiro já foi, já dá pra contar como SAF, né? Enfim. Então você já tem tipo 6 dos 20 clubes. Acho que eu esqueci de alguém, não sei se eu esqueci de alguém. O América parece que tá estudando virar, ainda não foi. Então você tem 6 de 20 que estão na Série A. O Vasco deve cair, né? Enfim, favoritaço a cair. Talvez o Curitiba caia também. Então você tipo, diminuiria 2, mas acho que já tem clube privatizado na Série B também. Enfim, daí tem que ver como é que vai ficar. Mas assim, à medida que o número mágico aqui é você chegar ao ponto de que você tenha, sei lá, uns 11, 12 clubes da Série A privatizados e esses clubes formarem um bloco e pressionar os outros a tipo virem. Porque assim, honestamente, você não tem um campeonato brasileiro se você não tiver, sei lá, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Botafogo, porque o que vende o campeonato são esses grandes enfrentamentos entre os grandes clubes. Só que ao mesmo tempo também, você não tem um campeonato se você não tiver, tipo, sei lá, o Santos e Cuiabá, não tiver o Corinthians e América Mineiro. Você precisa desses jogos entre os pequenos. Então a tendência é que os pequenos, ou eles se formem num bloco muito sólido entre eles e meio que tentem polarizar com os grandes, ou então, tipo assim, quando chegar uma hora que todo mundo for, a maior parte privatizada, a galera vai olhar e falar, cara, o negócio é o seguinte, como é que a gente vai ganhar mais dinheiro todo mundo? Porque isso é o que tem que ser feito, é os clubes sentarem e negociarem e falar, como é que a gente vai ganhar dinheiro todo mundo? Todo mundo vai ganhar mais dinheiro. Vamos fazer isso, isso, isso. E aí vai chegar uma hora que alguém vai apontar o elefante na sala, falar, olha só, a arbitragem não é profissional, a gente não pode ter o cara que vai apitar a final do campeonato ser um caixa de banco durante a semana. Esse cara precisa respirar a arbitragem, ele precisa viver a arbitragem, ele precisa ser o cara que vai pensar a arbitragem na semana dele, naturalmente, estudar regra, estudar entendimento, sei lá, de repente a FIFA lançou um curso muito, sei lá, de um dia, por exemplo, e aí chamou árbitros de vários lugares, árbitros FIFA, né, do quadro da FIFA. O cara vai lá, porque o cara tem dinheiro, consegue, tipo, sei lá, de repente o próprio campeonato joga uma grana pro cara, tipo, fala, ó, toma aqui um dinheiro, vai lá e se melhora como árbitro, né? Estuda, melhora. Por que o campeonato faria isso? Porque o campeonato quer que esse cara erre o menos possível. Lógico, ele nunca vai chegar a erro zero, porque é um humano, não é uma máquina. Então ele sempre vai cometer erros, mas que esses erros sejam os menores possíveis. Então você precisa disso. Outro dado, por exemplo, que tem no vídeo do Bruno Formiga. Você tem apenas, se eu não me engano, acho que são 900 pessoas que são capacitadas para VAR, eu não lembro agora o dado exato. Enfim, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, vocês vejam lá. Mas assim, é pouca gente para muito jogo. Acho que são 40 profissionais e são 900 jogos por ano que tem demanda para VAR, essa é a conta. Então você faz aí, 900 dividido por 40.
quantos jogos as pessoas apitam, né, o árbitro de VAR. Você acha que isso não afeta também na qualidade do cara? O cara tá estressado, sei lá. De repente ele participou como VAR num jogo na segunda, aí na terça já teve outro, na quarta teve outro, e sei lá, o cara vai ter folga tipo só na sexta-feira, e sábado já tem jogo de novo, e depois domingo. Você acha que isso não afeta a decisão do cara? O cara não fica meio tico e teco ferrado por cansaço. Então, esse vídeo é basicamente, se eu pudesse resumir ele em duas questões. A favor da profissionalização da arbitragem, sim, mas contra a cartelização da arbitragem, que seria colocar via CLT. Porque você vai colocar todos os problemas que a CLT já tem e que deveria ser abolida, porque a CLT é um ódio ao fascismo, e fascismo, de novo, fascismo não se combate, fascismo fascismo não se discute, fascismo se combate. Porque, né, infelizmente as pessoas ainda querem colocar mais fascismo na sociedade, o que é bizarro, mas, né, fazer o quê? E hoje o fascismo virou tão popular hoje que até os antifascistas são, na verdade, os próprios fascistas. Então, é muito louco, mas... aquele jornalista bunda lá que fica... tem que profissionalizar a arbitragem, tem que colocar a CLT. Não, não tem. Vai estudar economia. Então, esse é um vídeo aí tentando passar um pouco de lições econômicas e, acima de tudo, cara, que privatizem logo os clubes de futebol. Alguém, por favor, compre o meu Corinthians. Eu não aguento mais renovação e transparência. Mas é isso, pessoal. Por esse vídeo é isso. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. De novo, se inscrevam, comentem, compartilhem. Enfim, tudo que vocês fazem nos outros canais, façam aqui também. Links na descrição para ajudar o canal financeiramente. Como a galera sabe aí que está acompanhando o canal, se você não sabe, ficar sabendo agora. Infelizmente roubaram meu celular, comprei um celular novo. Um inscrito doou um microfone, então essa parte do microfone está paga. Ou celular não, então se você puder ajudar com qualquer valor, eu fico muito agradecido. Os links estão na descrição. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar de outra maneira. O canal tem uma parceria com a Loja da Liberdade, a qual você pode comprar itens libertários com 5% de desconto, usando o cupom fixado aqui na descrição, Liberdade5, ou no comentário fixado também está lá o cupom. E se você comprar lá em Bitcoin, você ainda ganha mais 5% de desconto. Então, totalizando 10% off na loja, caso você compre com o meu link e compre com Bitcoin também. E você pode fazer doações através de criptomoedas ou via Pix. Mas é isso. Por esse vídeo é isso. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.